Olá, nós hoje vamos falar de 3 assuntos. O primeiro deles é o que está nas manchetes dos grandes jornais, que é a crise ou a suposta crise envolvendo o ministro do Supremo, Gilmar Mendes, e o ex-presidente Lula da Silva. O segundo assunto é voto eletrônico, a confiabilidade daquele voto que você deposita na nossa urna eletrônica. E o terceiro e último assunto é este livro aqui, lançado recentemente, que trata de Leonel Brizola, A Legalidade e Outros Pensamentos Conclusivos. Nós temos para falar sobre esses 3 assuntos exatamente o autor deste livro, que é Oswaldo Maneschi, jornalista do Rio de Janeiro, com passagens pelos grandes jornais, rádio e televisão do Rio e de alguns outros estados. O Maneschi, ele acaba de vir do Peru, onde ele foi fazer um estudo sobre a urna eletrônica do Peru. O Peru está só agora tentando implantar a urna eletrônica. Então, Maneschi, eu queria começar justamente para falar sobre isso, sobre a confiabilidade da urna eletrônica, né? Que ela é muito questionada aqui no Brasil, sobretudo pelo PDT. E esse assunto, Maneschi, de certa maneira até aborrece certas pessoas, né? Pela insistência com que vocês, que formam um grupo na internet dedicado só a examinar os aspectos legais desse voto que foi tão exaltado, tão canonizado, mas que agora começa a mostrar suas fissuras. Então, Maneschi, explique mais ou menos para os nossos telespectadores e internautas, que nós também estamos na internet, né? Pretendemos ser uma força nas redes sociais. Isso aí. E queríamos que você situasse o nosso internauta sobre o problema da urna eletrônica brasileira e a sua experiência que você já teve visitando a Argentina, o Peru, né, e outros estados e municípios onde a urna eletrônica, municípios, eu falo brasileiro, onde a urna eletrônica não se mostrou tão confiável assim. Esse é um assunto que divide bastante, né? Porque as pessoas, o Brasil não é muito atento a isso, a verdade é essa, né? Quando se fala em voto eletrônico, a primeira imagem que vem na cabeça das pessoas é a seguinte: não, mas isso é muito bom, é uma coisa muito rápida, que agora, antigamente, a eleição era uma coisa que demorava muito, tinha muito roubo na mesa, naquele voto de papel, e hoje as coisas são clean, são muito rápidas e muito objetivas, e rapidinho se sabe quem é o ganhador. Bom, eu estou vendo realmente, como você falou, Leite Filho, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui no teu programa, aqui no Café com Política, aqui na TV Comunitária de Brasília, e também pela internet, né? Eu quero agradecer essa oportunidade de a gente poder esclarecer um pouco, falar um pouquinho mais sobre esse assunto. Bom, eu estou vendo um seminário que aconteceu lá no Peru, porque o Peru está discutindo agora a implantação do voto eletrônico lá. Então foi um seminário organizado pela autoridade eleitoral do Peru, uma coisa chapa branca, né? No Peru nós temos a autoridade técnica que promove as eleições administrativamente, um órgão oficial, chama-se OMP, e temos um organismo da justiça peruana que cuida da administração da questão das votações lá dentro do Peru. E o Peru tem uma história ruim relacionada à questão das eleições, só para refrescar um pouco a memória dos nossos telespectadores, que foi aquele caso do Fujimori. O Fujimori era então todo-poderoso lá do Peru, né? Foi em 2002 que aconteceu esse episódio. Houve uma eleição e logo no primeiro turno o candidato da oposição ficou em segundo lugar, do principal partido de oposição, ficou em segundo lugar. E quando foi disputar o segundo turno com o Fujimori, na última eleição que o Fujimori disputou, ele pediu a auditoria do programa de totalização da eleição do Peru. O Fujimori manobrou, ele era o todo-poderoso da época, a autoridade eleitoral do Peru não atendeu ao que queria o candidato da oposição, né? E ele, inclusive, não disputou esse segundo turno com o Fujimori porque ele será fraudado. Então, existe uma cultura lá, quer dizer, as pessoas sabem que a coisa é muito complicada. Mas foi um seminário interessante, eles agora estão implantando o voto eletrônico, então para eles é uma coisa muito importante que haja confiabilidade do sistema. Então eles convidaram
autoridades de toda a América Latina, onde se usa urnas eletrônicas. Estavam lá autoridades eleitorais do México, da Argentina, do Paraguai, da Venezuela, do Uruguai e nós, brasileiros. Nós, críticos da urna eletrônica. É importante que se diga também que o nosso TSE, Tribunal Superior Eleitoral, foi convidado, mas ele não se fez representar nesse seminário, e eu até hoje, até sei por quê, Leide. Porque nós estávamos lá, nós fomos convidados, formalmente, oficialmente, e nós nós que eu digo esse grupo que você falou. É o grupo da internet que trata do voto eletrônico. Voto eletrônico, qual é o mesmo endereço? www.votoseguro.org. É uma página de internet que existe desde 1998 que questiona a questão da confiabilidade do sistema de votação do Brasil. É uma página que foi criada por um engenheiro especializado em segurança de informática chamado Amilcar Brunazzo Filho, e em torno dessa página temos hoje muita gente, né, principalmente o pessoal da área acadêmica, da área da ciência da computação, de diversas universidades brasileiras. Tem o pessoal da Unicamp, da UNB, da UFRJ, da USP e de outras universidades do Brasil. Esse pessoal está muito ligado, esse pessoal da área de computação, porque eles sabem da fragilidade do nosso sistema eleitoral. Bom, então foi uma discussão lá no Peru, ampla sobre esse assunto, e que ficou claro para todos que participaram do seminário, cada país falando das suas questões específicas. Nós temos problemas de confiabilidade, tivemos isso no México, lá quando foi implantado o voto eletrônico, o PRI era absoluto. Ganhava todas as eleições, aquelas coisas, daquela forma que a gente sabe como é que os caras fazem. Na Venezuela, por exemplo, a autoridade eleitoral da Venezuela estava narrando o fato de que, algum tempo atrás, até a oposição a Chávez recusou-se a disputar a eleição, dizendo que havia fraude, etc. e tal, e na época não era voto eletrônico, era voto comum. O voto eletrônico, vejam, na Venezuela, foi criado, institucionalizado, começou a funcionar como uma coisa para evitar a fraude que achavam que o Chávez ia promover. As urnas que se usam na Venezuela são urnas fabricadas nos Estados Unidos, é uma máquina de votar que o cara vota numa máquina e depois totaliza o resultado em outra máquina, quer dizer, materializa o voto do cidadão, imprime o voto do cara e uma segunda máquina totaliza esse voto. E pois isso é contado eletronicamente. O grande questionamento aqui no Brasil é que essas modalidades não existem. Parece que só tem totalização, e a totalização é uma coisa muito secreta, né? E que é só divulgada pela televisão e ninguém sabe o que está dentro da urna praticamente. A questão é o seguinte, o Brasil, importante que os nossos telespectadores saibam, foi o primeiro país do mundo a informatizar de cima e embaixo o seu sistema eleitoral, de cabo a rabo. E o que aconteceu? Isso foi conduzido... Ou seja, com eleições municipais, eleições estaduais e eleições federais. Né, nós aqui no Brasil não sabemos disso, nós, de uma maneira geral, a população brasileira não está atenta a essas coisas, mas a informatização, o advento da urna eletrônica nas eleições brasileiras começou em 1986, com o recadastramento nacional de eleitores, que foi feito exatamente em cima de uma campanha cívica que foi a maior que esse país já assistiu, que foi a campanha das diretas. Em 1984, a população brasileira estava exigindo nas ruas que tivéssemos eleição direta para presidente da República, e isso foi negado pelo Congresso. E a informatização do nosso sistema eleitoral começou em 1986. Então, se a gente fizer um paralelo entre a política e a técnica e a questão, a gente vê que tem algumas outras coisas relacionadas nisso. Nós recebemos... E também tem um fato interessante que eu vi você lembrar numa de suas palestras, é que a primeira urna eletrônica, quer dizer, a primeira vez que o computador foi usado no Brasil foi na eleição de 1982. E que acabou... Foi o computador. Hein? O computador, que em 82 o voto ainda era em papel, mas a totalização é que passou a ser feita em computador. Pois é, aí você observava que se produziu aquele escândalo chamado Proconsult, que foi abortado pelo Brizola, né? O Brizola foi declarado praticamente como perdedor daquela eleição, quando na realidade ele tinha ganho a eleição do seu competidor, que era o hoje ministro Moreira Franco. E quer dizer, já começou mal por ali, né? E quem estava por trás, né, desse esquema Proconsult? Sistema Globo. Serviço Nacional de Informações, o SNI. Exato. O brasileiro não sabe, mas as urnas eletrônicas mesmo, essas máquinas de votar que nós usamos hoje, elas foram introduzidas na vida brasileira em 1996, 10 anos depois de haver
o Recadastramento Nacional Eleitoral, onde cada eleitor recebeu um número que é o número exatamente que faz a máquina funcionar. Você chega para votar, você dá seu título, tem o número do seu título, o cara digita o número do seu título e você aí pode votar. São máquinas de votar, digo para vocês, essa máquina que nós usamos no Brasil estão em serviço desde 1996, só tem 2 países no mundo que usam uma máquina desse tipo, que são máquinas que são totalmente dependentes de software, é o Brasil e a Índia. Outros países que adotaram essa máquina totalmente dependente de software, que ela não produz uma possibilidade de recontagem e auditoria do resultado produzido por ela, e outros países que já usaram esse tipo de máquina, por exemplo, a Bélgica fez isso, abandonou. A Holanda usou esse tipo de máquina, já abandonou, porque não permite auditoria. Na Alemanha, essas máquinas foram expressamente proibidas pelo Tribunal Constitucional alemão, porque elas não garantem a publicidade do voto. Depois eu explico melhor. Nos Estados Unidos, em 35 estados, são proibidas a utilização de máquinas de votar, que cada estado funciona num sistema, que seja parecido com essas máquinas brasileiras, que são máquinas que nós chamamos de primeira geração. Deixa eu explicar essa questão de gerações de máquinas de votar. As primeiras máquinas, o primeiro computador para votação foi, como eu disse para vocês, aqui o brasileiro. Eles são totalmente dependentes de software e ele não produz uma contraprova que permita a recontagem dos votos. A segunda geração dessas máquinas, por exemplo, são as que são utilizadas na Venezuela, são utilizadas lá no Peru. Eles estão querendo implantar essas máquinas de segunda geração, que são máquinas que o cidadão não só vota, como confere o seu voto pela impressão desse voto. É o que nós brigamos há anos aqui no Brasil para que aconteça, que ao votar a gente possa conferir o nosso voto imprimindo, porque se imprimir o voto, não tem como armar um software para desviar voto dentro da máquina, imprimindo o voto. E cada eleitor, cada um dos 180 milhões de eleitores brasileiros, se torna fiscal do próprio voto. O cara vai ver quem está votando. E hoje, esse sistema, inclusive, já é superado, e isso foi discutido lá nesse Congresso do Peru. Hoje existe um sistema mais aperfeiçoado ainda e melhor. E quem está usando esse sistema é a Argentina. No sul da Argentina começou a ser implantado esse sistema, que são máquinas de votar que nós chamamos de terceira geração, porque elas não só imprimem um voto, Leite Filho, como elas também produzem o registro digital desse voto, e ele fica gravado num chip, e o próprio eleitor confere com os olhos dele se o voto dele está ali impresso direitinho, se os candidatos que ele votou estão ali realmente todos escolhidos bonitinhos pela impressão, como ele também confere, porque a máquina tem um leitor óptico de chip, como esse que a gente vê em supermercado para ler código de barra, ele encosta o voto dele nesse leitor da máquina e ele confere de novo que o registro digital do voto estão lá os candidatos dele. Então tem um sistema duplo de confiabilidade de que o voto realmente foi para o candidato XY. E eles acharam absurdo. O mais interessante nesse congresso que nós vimos lá, os outros países, eles acharam um absurdo que nós aqui no Brasil votemos e utilizemos uma máquina que não permite recontagem nem auditoria de resultado. Isso, mas o que vocês estão fazendo lá no Brasil? Como é que vocês usam um sistema tão vulnerável dessa forma? Maneschi, outro problema também que tem ocorrido é essa a mídia silencia completamente sobre esse assunto. E quando dá, né, depois esquece e ofusca aquele assunto. Recentemente, professores da universidade, eles atacaram, né, o computador lá do TSE e comprovaram que a urna não tem... Não garante o sigilo do voto. Não garante o sigilo do voto. Né? E já tivemos outras situações em eleições municipais, né, que chamaram a atenção, inclusive vocês foram lá, e que foi comprovada a violação. O que vocês comprovaram, afinal? Vamos lá, vamos por etapa. Mas a gente vai ter daqui a pouco que encerrar, tá? Sim. A gente deixa para depois, porque temos o primeiro bloco, e no segundo bloco a gente vai também tentar esclarecer isso. Agora eu queria também fazer uma pergunta para você, quanto àquela eleição do Rio de Janeiro que foi anulada e depois houve uma nova eleição, só que os candidatos eleitos eram praticamente os mesmos, né? Eu não sei se você se recorda disso. Foi em 2000, se não me engano, isso. Eu lembro que foi praticamente, elegeram, né, o total da bancada, parece que só uma ou duas pessoas aqui que não voltaram, né? Então nós pedimos licença aos telespectadores e voltamos daqui a pouco no segundo bloco.